Graça, verdade e glória. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo a que João se refere é Jesus, a palavra viva de Deus, a palavra geradora que criou o mundo e encarnou no mundo para salvá-lo. Ao se tornar carne como nós, a composição física de Jesus era idêntica à nossa. 60% a 75% de água, células, tecidos, órgãos, tendões. E sabe para que Jesus assumiu a forma humana? Para que você e eu pudéssemos assumir a forma divina. Mesmo encarnado, pele e osso como nós, ele mantinha uma composição espiritual e quer repartir essa composição conosco. Essa composição é divina, é graça, verdade e glória. Sim, graça. Jesus não veio julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ele veio não para os sadios, mas para os doentes. Ele escolhe não os fortes, mas os fracos. Essa graça que compõe a essência de Jesus é que permite que seres tão desprezíveis como você e eu sejamos aceitos diante do Pai. Ao recebermos graciosamente a compreensão e o perdão de Deus, espera-se que estendamos a mesma graça aos que estão ao nosso redor. Não condenação, mas aceitação. Não apontamento, mas abraçamento. Não afastamento, mas ajuntamento. Não mágoa, e sim trégua. Em 2 Coríntios 1, verso 4, está escrito: é Ele que nos consola de toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados. Isso é graça. A natureza de Jesus é composta também por verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade faz parte do ser de Jesus. E só o conhecimento da verdade de Jesus é capaz de nos fazer ver quem realmente somos e de nos libertar da condição em que estamos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi essa verdade encarnada em Jesus que nos permitiu tomar conhecimento da nossa verdadeira situação diante de Deus. Homens e mulheres completamente perdidos em suas paixões e vaidades, mergulhados nas trevas desse mundo, totalmente separados de Deus, merecedores da total condenação e incapazes de se salvarem a si mesmos. Do mesmo modo, espera-se que o cristão que já tomou conhecimento da verdade seja um agente dela, que lança luz sobre esse mundo de trevas e revela a sua decadência moral e necessidade de um Salvador. Porém, preste atenção, Jesus veio para nos mostrar essa verdade, de que estamos completamente perdidos, mas ele não fez isso antes de se mostrar em graça. No texto de João, no capítulo 1, de 14 a 18, a palavra graça aparece 4 vezes e a palavra verdade aparece 2 vezes. As 2 vezes em que a palavra verdade aparece, ela vem depois da graça, como no verso que nós lemos, cheio de graça e de verdade. Primeiro a graça, depois a verdade. Isso porque se Jesus se manifestasse apenas cheio de verdade, ele apontaria nossos erros e nos condenaria, como faziam os religiosos e a lei naquela época. Antes da verdade, Jesus nos mostrou a graça, a misericórdia, o amor perdoador de Deus. Jesus nos ensina o que Wilfred Bion, um psicanalista britânico, escreveu: verdade sem amor é crueldade. Então é verdade que nós não podemos amar as pessoas sem dizer a elas a verdade. Seria um amor mentiroso? Do mesmo modo, não podemos exaltar a graça de Deus como se a justiça dele não existisse. Porém, não podemos nos esquecer. Jesus não jogou a verdade na nossa cara sem antes nos abraçar com graça e perdão. Devemos fazer o mesmo com as pessoas ao nosso redor. Ainda há um terceiro aspecto presente no ser de Jesus: a glória. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Certa vez, em resposta a Filipe, um de seus discípulos, Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. A natureza humana de Jesus estava tão encharcada de espiritualidade que, ao olharem para ele, as pessoas reconheciam nele o próprio Deus. É esse nível de identificação que se espera de todo cristão.
O apóstolo Paulo disse que Deus deseja que sejamos conforme a imagem de seu Filho, ou seja, que tenhamos a mesma forma, a mesma composição e que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. O mundo também espera olhar para nós e ver a natureza divina. Paulo, ao escrever aos Romanos, diz que há uma glória a ser revelada em nós e que a criação aguarda com ardente expectativa essa revelação. Mas que glória é essa? Como tê-la a partir da nossa composição? Como mostrá-la? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, para que vejam graça e verdade e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nos movendo em graça e verdade, seguindo a verdade em amor como Jesus, manifestaremos a glória de Deus Pai, como também Ele o fez. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o Verbo, a palavra, Jesus, a natureza divina, se fez carne, cheio de graça e de verdade, para mostrar a mim e a você a glória do Pai. Que esta natureza divina se faça carne em nós, para que nós sejamos agora a palavra de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e glória. Deus te abençoe.